Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia, pessoal. Hoje é 9 de julho, sexta-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 9 de julho, morre o poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor fluminense Vinícius de Moraes. É também nesta data, 9 de julho, que morre a cantora e compositora, instrumentista fluminense Marília Batista, que integrou o elenco da Rádio Nacional desde sua inauguração em 12 de setembro de 1936, onde passou a integrar o grupo vocal As Três Marias. O dia 9 de julho é a data da criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de uma alimentação adequada e saudável. Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Predominantemente de origem vegetal, os alimentos in natura constituem a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar sustentável. Os alimentos in natura incluem variedades de todos os tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanha, ovos, leite e carnes. Evite o consumo de ultraprocessados. O consumo de ultraprocessados é desencorajado por diversos motivos. São nutricionalmente desbalanceados, favorecem o consumo excessivo de calorias, contêm aditivos industriais e excesso de gordura, açúcar, sódio, entre outras substâncias nocivas à saúde. São produtos como biscoitos doces e salgados, sucos em pó, refrigerantes, temperos prontos, embutidos, salgadinhos de pacote e guloseimas. E tem muitos outros, viu? Se você quer saber como identificar um alimento ultraprocessado, observe a lista de ingredientes na embalagem do produto. Em geral, a presença de 5 ingredientes ou mais classifica o alimento como ultraprocessado. Mas fique atento para aqueles ingredientes que trazem formulações industriais ou nomes desconhecidos. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira na Operação 404 em combate à pirataria digital. Equipes da Polícia Civil em 9 estados bloquearam mais de 300 sites e cerca de 90 aplicativos de transmissão ilegal de conteúdo e remoção de perfis e páginas em redes sociais. O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo, durante entrevista coletiva, destacou que a pirataria é muito lucrativa para o crime organizado no mundo todo. O crime organizado,
tráfico de droga, máfia, o que for. O que acontece? Isso aí é mais um braço lucrativo para o crime organizado. Lavagem de dinheiro, a associação criminosa, tudo isso está embutido, seriam os crimes principais desse tipo de atividade. Outra questão apontada pelo coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas, Alessandro Barreto, é que os sites piratas contam com dinheiro da publicidade. O que a gente vê aí? Dos sites trabalhados, a gente teve 80% deles monetizavam através de publicidade. 20% monetiza com venda de assinatura de conteúdo captado licitamente e vendido de forma ilícita. Só nessa operação foi identificado que mais de 290 mil pessoas faziam uso de aplicativos de streaming irregular. O dano para os serviços disponibilizados de forma legal por mês ultrapassa os 5 milhões de reais. Para a Operação 404, houve colaboração da Embaixada dos Estados Unidos e do Departamento de Justiça do Reino Unido no Brasil. Os mandados foram cumpridos no Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esta é a terceira fase da Operação 404. Na etapa anterior, deflagrada em novembro do ano passado, a operação apreendeu bens de luxo adquiridos com dinheiro da pirataria. A primeira fase foi em 2019, que teve como foco sites piratas. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Levantamento da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, mostra a tendência do aumento de preços de vários produtos da cesta básica de largo consumo para os próximos meses. Em maio, o ovo e alguns tipos de corte de carne bovina mantiveram a liderança entre os produtos que mais sofreram aumento de preços no acumulado neste ano, de 11,4% e 9,7% respectivamente. Por outro lado, o pernil e o arroz mantiveram a tendência de queda de preços observada nos meses anteriores. Márcio Milan, vice-presidente da Abras, acredita que nos próximos meses o preço dos produtos nos supermercados deve sofrer influência da alta na tarifa de energia elétrica. Então, esses segmentos em que tem a energia como insumo principal, os impactos serão maiores e esses impactos serão repassados para cada elo da cadeia e, consequentemente, ele vai ter uma influência, sim, no final do elo da cadeia, que são os alimentos, que são onde o consumidor vai identificar esses preços. Porém, isso não é de uma forma imediata. Então, o governo divulgou o aumento de 52%, isso vai demorar um período para incluir no seu processo produtivo, para que isso chegar até o supermercado e, consequentemente, no consumidor. O faturamento dos supermercados está apresentando números positivos este ano, com crescimento de 5,32% até maio. Além disso, de acordo com a Abras, no mesmo mês, o setor abriu mais de 30 mil postos de trabalho. As perspectivas são de manutenção desse cenário positivo nos próximos meses, com o pagamento da segunda parcela do 13º dos aposentados, manutenção do auxílio emergencial até outubro e a continuidade da liberação das restituições do imposto de renda. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin. A Câmara dos Deputados discutiu nesta quinta-feira o projeto que institui o marco regulatório para a energia que é produzida pelos próprios consumidores, geralmente por placas de energia solar ou de energia eólica, tanto por residências quanto por empresas. A principal polêmica do debate é a possibilidade de essa produção própria de energia aumentar a conta de luz de quem não tem os equipamentos. Para a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, os subsídios dados aos consumidores que investem em energia própria são pagos pelos que não possuem esses mini-geradores, como argumentou o superintendente da ANEEL, Carlos Alberto Matar. Provoca elevação na tarifa dos demais consumidores, principalmente aqueles que não reúnem condições para aderir ao sistema de compensação ou para fazer um investimento. As experiências internacionais demonstram que houve aumentos tarifários em outros países de até 13%, principalmente para os consumidores de menor poder aquisitivo. Segundo a ANEEL, se o projeto em tramitação for aprovado, pode gerar custos adicionais
de até 60 bilhões de reais para os demais consumidores até 2030, chegando a 120 bilhões de reais com aumentos por causa desses subsídios. O TCU, Tribunal de Contas da União, também apontou em estudos que haverá aumento para a energia de quem não tem os equipamentos solares ou eólicos. Por outro lado, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica questionou a avaliação da ANEEL e do TCU, argumentando que não foram calculados os benefícios de se investir nos mini-geradores de energia, como sustentou o representante do setor, Rodrigo Sawaia. Evita a construção de linha de transmissão, porque essa energia está sendo gerada junto dos centros urbanos. Alivia, sim, a necessidade do despacho de termoelétricas e alivia a pressão sobre os recursos das hidrelétricas. Há benefícios também ambientais, menos poluição. O projeto de lei também tem o apoio do agronegócio. O representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, Marciel Aleomir, opinou que o projeto vai reduzir os riscos do setor em relação ao custo da energia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Os primeiros filósofos de verdade foram um punhado de gregos excêntricos que 6 séculos antes da nossa era viviam na cidade de Mileto, na Jônia, uma colônia da Magna Grécia, localizada onde fica atualmente a costa da Turquia. A pergunta fundamental, o principal questionamento deles era este: do que é feita a realidade? O que a compõe? Atualmente, essa pode parecer uma pergunta bem esquisita de se fazer. A maior parte das pessoas provavelmente diria que o mundo é feito de muitas coisas diferentes, porque é assim que ele aparece para nós. Mas esses milésios não aceitavam que aquilo que nós vemos seja necessariamente a mesma coisa que aquilo que é verdadeiro. Pitágoras viveu entre os anos 571 a 496 a.C. Também se fez a mesma pergunta fundamental, mas encontrou uma resposta bastante diferente das dos outros pensadores. Na opinião dele, a resposta para tudo era a matemática. Ele vivia na ilha de Samos antes de emigrar com seus discípulos para a região de Crotone, atualmente sul da Península Italiana. Pitágoras era um vegetariano que acreditava em reencarnação e declarou que comer feijões era pecaminoso. Ele e os discípulos reverenciavam os números e estavam convencidos de que o mundo era composto de números, que a evidência da verdade era melhor revelada por proporções, quadrados e triângulos retângulos. O grande achado de Pitágoras foi reconhecer que as verdades matemáticas precisam ser provadas e não somente aceitas. Hoje em dia, seu misticismo numérico nos parece bem esquisito. Ele declarou que a justiça era representada pelo número 4. Ser um filósofo não é sinal de perfeita racionalidade. É o caso de Pitágoras, que afogou o seu discípulo Hiparso de Tarento, que demonstrou ao mundo a incômoda imperfeição dos números irracionais. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Missão dos Espíritas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina.
é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis, certamente, a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, seres humanos de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Seres humanos simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Ide, seres humanos que sois grandes perante Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas. Da mesma maneira, como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhe oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. O Espírito Erasto traz no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, uma comunicação sobre a missão dos espíritas. Em Paris,
No ano de 1861, ele vai tratar de um tema muito interessante. É a transição planetária. Seu convite é a observação e muito mais ao trabalho. O nosso planeta chegou desde algum tempo, no período em que as práticas e os hábitos que caracterizaram o velho mundo, isto é, os preconceitos de toda ordem, as barbaridades, as brutalidades, ficaram frente a frente com os hábitos e costumes do novo mundo, onde a lei vigente será a do amor. Nesse período, a misericórdia divina convida aqueles que já percebem o conjunto de acontecimentos para bradar com voz firme e serena: a morte não existe. Com isso, avisar que nossos velhos hábitos e costumes precisam passar por uma reforma. Se isso não ocorrer nessa vida, será em outra, pois essa é a justiça divina verdadeira. Todos estão convidados a permanecerem experimentando os benefícios do progresso que o nosso planeta já atingiu. Mas o coração, onde não venceu os princípios da solidariedade, da igualdade e da fraternidade, será convidado a mudar de escola e estudar um pouco mais com recursos adequados ao patamar evolutivo em que se encontram. Ser espírita é propagar esses princípios, não admitindo nada, absolutamente nada, em contrário. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.